A gente segue falando então sobre a eleição municipal, mas agora com uma agenda justamente dele. Nessa sexta-feira o deputado visitou a zona sul da cidade de São Paulo. Repórter David de Tarso acompanha essa agenda. Em uma semana de greve em parte do transporte público, o tema privatização, não é, David? Voltou a ser discutido. Como o deputado pretende lidar com essa questão? Boa noite para você, bem-vindo. A todos. Pois é, né? É difícil às vezes identificar como é que vai ser o xadrez político. Mas quanto a Guilherme Boulos, ele disse que a intenção dele é dialogar caso se torne prefeito da maior cidade do país com o governador Tarcísio de Freitas, né? De um lado a gente tem a direita e o Boulos está do lado da esquerda. Mas ele falou que independente disso, ele pretende dialogar, manter o diálogo aberto, já que Boulos também é contra as privatizações, até chegou a criticar nessa agenda que ele fez hoje aqui nessa sexta-feira em São Paulo, um serviço funerário que depois de terceirizado, ele subiu bastante na zona sul aqui da capital paulista. Então, ele criticou a terceirização e disse que é contra, então, essas privatizações, essas desestatizações, mas que vai manter o diálogo aberto caso se torne prefeito. Vamos acompanhar um trechinho, então, na entrevista. Você ter posições distintas entre um governador, um prefeito, um presidente é parte da democracia. O que é importante ter é diálogo, capacidade de diálogo. E isso nós temos, né? Temos dialogado com todos os setores, independente da sua posição política. Espero que haja também essa disposição da parte do governador Tarcísio. Pois é, ele até citou, né, que o presidente Lula também é da esquerda e dialoga com o Tarcísio de Freitas, que é da direita, que comanda, né, o estado mais rico da federação. Então, realmente, ele disse que vai ser pautado ao diálogo e que vai conversar com todas as frentes, apesar de ter ideias divergentes, entre elas as privatizações, que é a intenção do Tarcísio de Freitas, principalmente em relação ao transporte público, que mexe diretamente com a capital paulista, porque a gente viu nessa semana, mostramos amplamente aqui na Jovem Pan, na cobertura nas mais diferentes plataformas, milhares de paulistanos sofrendo com essa situação. Então, tem toda uma questão a ser vista, mas, de acordo com Boulos, caso seja eleito, ele vai dialogar bastante. Mas ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte, né? Bom, o David de Tarso acompanhando também todos os detalhes da pré-campanha aqui em São Paulo até já. Nelson Kobayashi, começo agora por você. Tem até uma discussão sobre a privatização da Sabesp, que alguns pontos dessa privatização tem que passar pela Câmara Municipal aqui de São Paulo, não necessariamente apenas pela Assembleia. E aí há uma divergência entre Boulos e o governador. Sim, essa questão da privatização passa necessariamente não só pela Câmara no que diz respeito ao município, mas principalmente, em especial, na Assembleia Legislativa, porque a Sabesp ela tem a ligação exatamente com o Estado de São Paulo. Então, a maior parte da discussão vai se dar na Assembleia Legislativa. E lá, exatamente, é o campo adequado para esse debate, né? Se o Guilherme Boulos quer dialogar com o Tarcísio, que seja lá por meio dos representantes do seu partido, porque existe uma grande bancada, inclusive, do PSOL, da federação, aliás, o PSOL Rede, na Assembleia Legislativa. Ali é o local adequado. Não é fazendo greve, não é atrapalhando a cidade, não é criando caos, como nós vimos nessa semana, que isso vai avançar. Aliás, o caos que se gerou a partir da greve dos metroviários, em especial, só fez o paulistano acreditar ainda mais que a privatização e a concessão, a depender de qual órgão estamos falando, são mais do que necessárias e urgentes, inclusive. Dora, mesmo à distância, né? Você está aí no Rio, como é que é possível a gente fazer uma leitura política cada vez mais, no caso aqui em São Paulo, desse avanço de Guilherme Boulos em relação às pesquisas também e o confronto que ele terá com o Ricardo Nunes e talvez outros candidatos? Olha, o dado mais interessante, eu já dei ali uma sinalização no comentário anterior, hoje, é que o vice-presidente do PT, veja, Washington Quaquá, ele disse, sabe o quê? Que o Boulos é o candidato ideal para perder. Ora, meu Deus, o que isso indica? Considerando que o pessoal dos Tato, a família Tato, aí em São Paulo, também é contra a candidatura do Boulos, eu acho que a gente pode ter aí, se desenhando algo que parecia pacificado, desde que o presidente Lula disse não, bateu o martelo, essa é a aliança, todo mundo parecia quieto. Aí vem o vice-presidente, vice da Glaze, tá? E diz um negócio desse, você junta com o Tato, então
o pobre do Boulos sofrendo uma oposição por dentro que pode criar, eu não sei se afeta, né, a candidatura dele em termos de eleitorado nada, mas em termos de movimentação política pode estar se desenhando um movimento importante e desconfortável para o Boulos. É possível que ele se adiante para dirimir esse tipo de divergência.